Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. O meu nome é Jeová Belchior, eu sou pastor da Videira de Belém e é um prazer muito grande estar aqui com vocês, para que juntos nós possamos, numa caminhada curta, mas gostaríamos que ela fosse intensa, e nós pudéssemos aprender um pouco de alguns princípios que estão guardados para nós ali nos livros históricos. Antes de nós começarmos a falar com mais detalhes sobre os livros históricos, eu gostaria de convidar você para que nós pudéssemos fazer uma oração e pedir para que o Espírito Santo pudesse falar conosco durante essas 9 aulas. Por favor, feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Querido Deus, nós temos aprendido e temos entendido que o conhecimento humano tem a sua utilidade. Mas Deus, a mudança de vida, o crescimento espiritual, eles não podem vir, ó Deus, através do conhecimento humano. É obra do Senhor no nosso espírito. Senhor, e nesses dias nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha falar, tocar profundo no nosso coração. Nós expomos o nosso espírito à luz da Tua palavra e pedimos, ó Deus, que nessas aulas que nós vamos ter agora, ó Deus, nós possamos ouvir a voz do Senhor, identificar a Sua voz e no nosso espírito, ó Deus, ter a decisão de seguir, colocar em prática cada um dos princípios que nós vamos aprender. Nós queremos terminar, ó Deus, essas aulas, ó Deus, em um nível mais alto na Tua presença, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, antes de mais nada, eu quero dizer para você que eu tenho entendimento de que é um privilégio realmente poder estar aqui e o desejo do meu coração é de poder contribuir para que você, homem de Deus, você, mulher de Deus, que está aí na sala de aula, possa receber um pouco mais e que esse pouco mais possa ser acrescentado ao seu ministério. É o desejo meu e posso garantir para você o desejo de cada um dos professores, dos pastores que vêm ministrar essas aulas aqui. E vamos lá, vamos ver o que o Senhor tem reservado para nós. Ao estudarmos a história de Israel, nós vemos que, apesar dos contratempos que o povo sofre, da oposição dos seus inimigos e também da fraqueza ou negligência humana, o plano de Deus não pode ser frustrado. Nós vemos a soberania de Deus clara em cada episódio da história de Israel. Nós vemos também como Deus trabalha incansavelmente e de maneira detalhada para levar o seu povo a receber o cumprimento de cada uma de suas promessas. É bom que você se lembre que tudo que Deus fala, tudo que Deus promete, se cumpre. O Senhor Jesus disse que o céu e terra poderiam passar, mas as palavras ditas por Ele não. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira e ela se cumpre. Talvez você olhe para você, talvez você olhe para a sua estrutura humana, você olhe para a sua condição e você crê que Deus se equivocou em haver te chamado para o ministério, para a obra que Ele colocou nas suas mãos. Eu quero te dizer, meu querido, quero te dizer, minha querida, que quando Deus te chamou, quando Deus te convocou, Ele sabia muito bem a quem Ele estava chamando, a quem Ele estava convocando. E quando Deus fez esse chamado, quando Deus fez essa proposta de caminhar, para que você pudesse caminhar com Ele, Ele sabia que se você aceitasse o desafio, se você dissesse sim para Ele, nessa longa caminhada, Ele iria estar trabalhando na sua vida, no seu caráter, no seu espírito, na sua alma, para te condicionar, para te preparar, para que as promessas feitas por Ele, o plano e o propósito que Ele tem para a sua vida pudessem se cumprir, sem que nada fosse frustrado. Então nós vemos aí nos livros históricos que todo o trabalho e paciência que Deus teve com Israel, desde a saída do Egito, eu sei que você se lembra disso, até o estabelecimento de cada uma das tribos na terra de Canaã, mostra que, mesmo que o tempo passe, mesmo que haja dureza no coração das pessoas, Deus não desiste dos seus planos. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Eu gostaria que você firmasse isso na sua mente e no seu coração. Os planos que Deus tem para cada um de nós, eles vão se cumprir. De alguma maneira eles vão se cumprir. A incredulidade, a rebeldia, a idolatria e a ingratidão de Israel lá no deserto, naquela travessia,
não impediu que Deus os instalasse na terra de Canaã. E o que é incrível, que depois de nós termos lido, depois de nós termos ouvido tantas pregações sobre o que aconteceu com Israel, muitas vezes nós guardamos esses mesmos pecados no nosso coração. A incredulidade, nós duvidamos da palavra de Deus, nós duvidamos da fidelidade de Deus, nós duvidamos do poder de Deus. Às vezes nós também nos rebelamos e por não crer realmente no que diz a palavra de Deus, por duvidar do caráter de Deus, nós decidimos de maneira deliberada andar por caminhos diferentes dos caminhos que o Senhor tem para nós. A idolatria. A idolatria não está relacionada somente com imagem de deuses pagãos. Nós temos outras idolatrias, nós temos outros ídolos na nossa vida. Às vezes a nossa profissão, às vezes a construção, a edificação da nossa igreja se torna um ídolo na nossa vida, que o nosso relacionamento com Deus passa a ser comprometido. A ingratidão. Muitas vezes nós duvidamos de Deus porque nós não somos agradecidos. Porque se nós nos lembrássemos de tudo que Deus fez na nossa vida com gratidão, olha, nós não duvidaríamos do poder de Deus. Então, muitos pecados como esses que foram cometidos por Israel, ainda hoje fazem parte da rotina de muitos irmãos, fazem parte da rotina da vida da igreja do nosso Senhor. E nós precisamos vencer isso. Canaã, a terra que foi prometida, né, lá para Abraão, e depois o Senhor foi confirmando isso, né, na história do povo hebreu, quando Deus levanta Moisés, você se lembra como Moisés foi chamado pelo Senhor? Então, Canaã, ela simboliza um lugar do descanso, um lugar do desfrute. Canaã não está falando da salvação. A salvação fala de quando nós somos chamados pelo Senhor. Aí tem aquela travessia, e Canaã fala do descanso, do desfrute, da maturidade cristã e da intimidade, daquela comunhão mais íntima com o Senhor. Então, o percurso desde Josué, depois da morte de Moisés, quando Josué vai entrar com o povo na terra de Canaã, até o livro de Esther, esse percurso mostra que o que nós chamamos de maturidade espiritual, de maturidade cristã, ele é um processo que não tem fim. Porque talvez nós nos enganamos, talvez nós pensamos que chegamos a um nível X de maturidade e aí nós podemos cruzar os braços. Então, não dá para cruzar os braços e dizer que nós já alcançamos o máximo da perfeição. Você vai ver isso na história de Paulo, você vai ver isso na história de muitos outros homens de Deus, que eles ainda continuavam tendo lutas. Lutas pessoais, lutas ministeriais e lutas com os alvos que eles tinham proposto alcançar. Jesus consumou a sua obra quando morreu na cruz? Sim, você pode ter certeza que sim. Mas ele está ali na cruz, ele estava cumprindo a sua missão redentora. Hoje você vai ver na palavra que Jesus ele está sentado sobre tronos, principados e outras forças espirituais. E ali mesmo ele continua o seu trabalho. Ele, o Jesus, o Espírito Santo, a Trindade bendita, eles continuam nos treinando, trabalhando na nossa vida para nos preparar e nos capacitar, para que nós possamos, em nome de Jesus, e juntamente com Ele, aniquilar a todos os inimigos. E nós vemos que quando Jesus cumprir essa missão, a palavra do Senhor diz que Ele vai entregar todos os reinos para o Pai, sem nenhum tipo de oposição. Então, é importante que você entenda que a maturidade cristã, ela é simplesmente um novo nível na vida espiritual. E como todos os níveis da vida espiritual, nesse nível também precisamos crescer constantemente. E talvez o maior desafio da maturidade espiritual seja esse, o constante crescimento, o constante desenvolvimento. É possível que depois de alcançarmos certo nível na nossa vida espiritual, talvez nós pensemos que já chegamos num nível mais alto que outras pessoas, e aí nós já podemos descansar. Então preste atenção, o descanso é saber que nós estamos em Cristo, e que o poder dele opera na nossa fraqueza. O descanso é saber que o nosso limite, nós temos um limite, mas o Senhor pode nos levar além. E o descanso também é saber que a luta é dele. Nós somos seus colaboradores. Então nós não podemos pensar que porque nós alcançamos um certo nível
espiritual, nós podemos cruzar os braços. Deus é tão grande e tem tanta coisa para nós aprendermos sobre Deus, tanta revelação, né, para o nosso uso pessoal. Então Deus é tão grande que alguém poderá algum dia dizer que não precisa saber mais nada sobre Ele? Eu te garanto que não. Mesmo que você passe horas e horas todos os dias, aí em comunhão com o Senhor, reservado, separado de tudo, você sempre vai descobrir que você precisa saber mais de Deus. Então, a maturidade, né, a maturidade espiritual, ela é um nível superior de aperfeiçoamento na vida de cada cristão. E é um nível de aperfeiçoamento que não tem fim. Então, Canaã fala disso. Fala de nós sairmos de um nível e entrarmos em um outro, na comunhão, na presença do Senhor. E depois que você alcance esse nível, vamos colocar assim, de maturidade, que é um nível superior, sim, é possível que você enfrente situações, que você se pegue falando, pensando ou fazendo algumas coisas que elas vão colocar em xeque a sua maturidade cristã. E às vezes você vai olhar para você mesmo e você vai ver que parece que é impossível. Preste atenção no que eu estou falando para você. Parece que é impossível alcançar o nível de maturidade que nós precisamos alcançar. Por isso é importante que nós entendamos que nós estamos em um processo, é um caminhar. A nossa dependência de Deus, ela não acaba nunca. Então a nossa confiança no Senhor, ela tem que ser algo real na nossa vida. E mesmo que você tropece, mesmo que você falhe em algumas situações onde você não podia falhar, onde você acha que você não falharia, é importante que você continue confiando no Senhor e saber que Ele está trabalhando para completar a boa obra que um dia Ele começou na sua vida. Então, mesmo tendo alcançado esse nível de maturidade, é importante que você entenda isso. Nós precisamos continuar crescendo e desenvolvendo essa maturidade. Eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado, seu companheiro da sala de aula, e dissesse para ele, olhando nos olhos dele, e diz, você precisa continuar crescendo. A comunhão com Deus, o conhecimento da pessoa de Deus, o conhecimento dos planos e da vontade de Deus para a nossa vida, nós precisamos continuar crescendo neles. Você precisa continuar desenvolvendo a sua vida cristã. As nossas falhas e fraquezas, elas precisam estar na nossa vida. Preste atenção no que eu estou falando para você. Não que nós vamos procurar falhar, não que nós vamos procurar ser fracos, mas é importante, porque é nesse momento que nós entendemos que nós precisamos de Deus, que nós dependemos de Deus. Então, Deus permite que essas falhas e fraquezas se manifestem de tempos em tempos para mostrar para você quem você é na verdade. Porque às vezes nós estamos acostumados, né, diante dos irmãos, diante da igreja, ali na nossa célula, no nosso discipulado, no nosso casamento, na nossa família, às vezes nós tratamos de manter aquela imagem de que nós não erramos. Mas é importante que você entenda isso. Nós não podemos estar preocupados, muito preocupados, em mostrar para as pessoas o nível de espiritualidade que nós já alcançamos. Se lá no mundo espiritual esse nível não foi alcançado. Eu gostaria de abrir um parênteses e falar mais um pouco sobre isso e deixar claro para você que às vezes nós perdemos muito da nossa vida espiritual porque nós queremos a aprovação das pessoas. E deixa eu falar uma coisa para você. A aprovação das pessoas, elas virão como confirmação de que você foi aprovado no mundo espiritual. O mundo espiritual conhece muito bem as nossas fraquezas e as nossas falhas. E na verdade, eu não sei se eu poderia dizer que o mundo espiritual está muito interessado em que nós não falhemos e que nós não tenhamos fraquezas. Mas eu posso garantir para você que o mundo espiritual, o Senhor, o Espírito Santo, aqueles que estão do lado do Senhor,
o desejo deles é de que, mesmo nas nossas falhas e nas nossas fraquezas, nós não desistamos. E nós sempre tenhamos em mente, tenhamos firme no nosso coração a decisão de dar a resposta certa para Deus, seja em qual for a situação. Eu já li, falando sobre a oração, que nós crescemos espiritualmente quando as nossas orações são respondidas. Então eu creio que ninguém pode negar isso, mas eu creio em algo. Eu creio que nós crescemos muito mais quando as nossas orações não são respondidas do jeito que nós queríamos e no tempo que nós queríamos, e mesmo assim, nós continuamos firmes diante do Senhor. Nós não deixamos, nós não permitimos que nada nem ninguém abale a nossa fé ou desvie os nossos olhos, desvie o nosso coração do Senhor. Então nós crescemos muito quando as coisas acontecem quando nós queríamos, as nossas orações são respondidas do jeito que nós queríamos. Mas às vezes, as nossas orações vão ser respondidas de outro jeito. Às vezes, as coisas não vão sair do jeito que nós estávamos esperando. Às vezes, o nosso clamor não vai ser respondido no tempo nem na forma que nós esperávamos. E aí, nós vamos mostrar onde está o nosso coração. Então é importante que nos momentos de falhas e fraquezas, você não precisa duvidar da sua espiritualidade. Você simplesmente precisa entender que você precisa crescer mais, que você precisa avançar mais e que você depende muito de Deus. Então, o nosso nível de maturidade, ele deve ser medido. Não é pelos logros, pelas conquistas que nós alcançamos. O nosso nível de maturidade, ele deve ser medido pelo nível de dependência de Deus. É o quanto você depende de Deus que determina o seu tamanho, o seu calibre, o nível da sua maturidade espiritual. Porque ser maduro espiritual sem depender de Deus não é ser maduro espiritual. Então, quanto mais maduros, preste atenção nisso, quanto mais maduro, mais dependente de Deus. Nenhuma decisão, nenhuma postura. Você não vai tomar decisões, você não vai assumir posturas sem consultar e sem ter a aprovação de Deus antes dessa decisão, antes dessa postura. O costume da igreja hoje, o costume dos crentes de hoje é tomar as decisões, assumir posturas e depois querer que Deus aprove, como se Deus dependesse de nós. Mas não é assim. Isso é para quem não é maduro espiritualmente. Os maduros espirituais, eles dependem de Deus para tomar as suas decisões. Eles dependem de Deus para assumir posturas, compromissos, para aceitar desafios. Então, como nós falamos que a maturidade espiritual é um novo estágio na vida cristã, onde nós temos uma comunhão mais íntima, mais pessoal com o Senhor, então fica claro para você entender que quanto mais maduro, mais perto de Deus, nós precisamos conhecer o coração de Deus para que nós possamos tomar as nossas decisões, para que nós possamos assumir novas posturas. Voltando aqui sobre os livros históricos, é impossível que alguém esgote a riqueza dos detalhes históricos, as bases doutrinárias e os princípios encontrados nesses livros com pouco tempo. Nós precisaríamos realmente de muito tempo para que nós pudéssemos entrar em detalhes e falar sobre muitas coisas que estão aí. Então a nossa tarefa nessas aulas vai ser fornecer o melhor, o máximo que nós pudermos, para que juntos nós possamos, você e eu, ser edificados com o conhecimento da história do povo de Israel, as aplicações espirituais que certamente irão colaborar para o nosso crescimento espiritual. Então, se você aprender, né, a estar lendo a palavra de Deus com atenção, o Espírito mesmo, ele vai chamar a sua atenção sobre alguns textos, sobre alguns versículos, e vai falar com você para que você possa colocar aqueles princípios, aplicá-los na sua vida espiritual. A importância histórica dos livros históricos. Então, os livros históricos, eles constituem a segunda divisão do Velho Testamento. A primeira divisão, nós temos o Pentateuco. Então, o Deuteronômio, ele encerra a história,
né, da vida de Moisés também, e ali começa uma nova história. Então, os livros históricos, eles abrangem os livros de Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º de Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Por que eles são chamados de livros históricos? São chamados de livros históricos porque a história de Israel é o assunto predominante no conteúdo de cada livro. Então você vai ver isso. São detalhes, existem detalhes da história de Israel. O propósito de Deus, ele sempre foi que o seu povo, o povo de Deus, apresentasse Deus ao mundo. Então, naquela época, como hoje também, assim, a humanidade vivia em trevas, servindo e adorando a deuses pagãos, servindo e adorando a espíritos de morte. Então nós vemos o trabalho do Senhor, cuidando do seu povo, cuidando daquela nação, que era a igreja do Senhor naquela época, guardando e livrando e ensinando. O trabalho de Deus era inculcar, era colocar a sua lei, os seus mandamentos, os seus princípios no coração daquele povo, para que aquele povo pudesse compartilhar, ensinar os caminhos, os princípios de Deus para o resto da humanidade. Então Deus queria que o seu povo assumisse a identidade de povo de Deus, andando com Deus para levar Deus ao mundo. E essa é a tarefa nossa hoje, como igreja. O trabalho de Deus continua. Deus está trabalhando na sua vida, na minha vida, na vida de muitas pessoas, para que nós possamos apresentá-lo ao mundo. A vontade de Deus, então, sempre foi essa, a de usar o seu povo para libertar a humanidade das prisões espirituais. Eu não sei se você tem acompanhado as notícias aí na sua cidade, mas, pelo menos na cidade onde nós moramos, Belém é uma capital que tem crescido muito e tem vindo muita gente dos interiores, inclusive de outros estados também, mas Belém é uma cidade muito violenta. Então, se você pegar os jornais da cidade, ali é comum, né? Todos os dias você pegar o jornal e você vê a morte de 6, de 8, de 5, de 10 pessoas por dia que elas são assassinadas. E segundo os repórteres policiais, eles dizem que os jornais não anunciam tudo, porque muitas pessoas simplesmente são dadas como desaparecidas. Mas a maioria dessas mortes são homicídio, por roubo, por droga e por outros motivos. Então é importante você entender que o mundo onde nós vivemos, eu não sei se é assim na sua cidade também, o mundo onde nós vivemos, as forças espirituais do mal têm crescido muito, o campo de ação. E, olha, não é o governo que vai resolver esse problema. Nós precisamos orar para que o governo tenha condições de ajudar o Brasil a mudar a sua realidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Quero falar para você, ministro de Deus, ministra de Deus, você que está nessa sala de aula, sendo treinada para poder ser instrumento nas mãos de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós podemos fazer o que o governo não pode fazer. O governo pega um ladrão, pega um bandido, pega um delinquente e o coloca na prisão. E dependendo do lugar e do grupo de pessoas com quem ele vai se relacionar, quando ele sair de lá, ele está pior do que o que ele entrou. Além da mágoa, do rancor, da raiva, dos desejos de se vingar. A igreja faz diferente. Quando nós pegamos um bandido, um delinquente, um ladrão, e nós o trazemos para os caminhos do Senhor, Deus nos dá condições de mudar o coração daquela pessoa. Paulo fala isso. Aquele que roubava, agora trabalha. Então preste atenção. Nós, como igreja, temos a responsabilidade de mudar o mundo. O governo tem a responsabilidade dele, mas existe uma responsabilidade que Deus colocou na minha mão e na sua mão. Aquela pessoa que mora perto de você, aquele amigo seu, aquele conhecido seu que todos, às vezes, até desejam a morte dele, você também pode contribuir para que ele morra para o mundo e para que ele nasça para o Senhor. Esse era o objetivo de Deus quando ele tirou Israel do Egito. E esse é o propósito de Deus para a igreja nos nossos dias.
não vamos questionar aqui se Israel cumpriu o propósito dele ou não. Mas podemos questionar se nós estamos cumprindo o nosso propósito ou não como igreja nos nossos dias. Então nós precisamos extrair da história de Israel os princípios espirituais que irão nos conduzir ao crescimento espiritual, sem o qual é impossível realizar o propósito de Deus para cada um de nós, que é apresentá-lo ao mundo. Não sei quantos irmãos você tem na sua família, mas eu sei que as tarefas mais importantes sempre foram delegadas aos filhos mais velhos, aos filhos mais maduros. Então, no reino de Deus é assim também. À medida que nós vamos crescendo espiritualmente, o Senhor vai aumentando o nível da nossa responsabilidade. Nós não precisamos desejar ocupar o lugar de ninguém. Nós não precisamos desejar ser como aquele irmão ou aquela irmã. Deus tem uma tarefa para você, Deus tem uma missão para você, Deus tem um nível para você. E se você responder perfeitamente, corretamente, de acordo ao que Deus está esperando de você, você pode ter certeza. A alegria e o prazer do seu coração, por estar fazendo a vontade de Deus, vai superar que qualquer outro sentimento. Então é importante que você entenda isso. Você precisa crescer espiritualmente, porque do contrário, o propósito de Deus não vai se cumprir na sua vida. É como o pai que é dono de uma empresa e que quer que o filho faça aquele curso e o outro curso, porque ele quer confiar responsabilidades maiores nas mãos do filho. Ele não pode simplesmente confiar responsabilidades importantes na mão do filho só porque ele é filho. O filho precisa ser treinado, o filho precisa estar preparado, porque senão o próprio filho, que é o herdeiro da empresa, vai afundá-la. Então Deus está trabalhando na sua vida e na minha vida, para que nós possamos apresentá-lo ao mundo. E nós precisamos crescer, para que a nossa responsabilidade também possa crescer no mundo espiritual. Nós vemos aí algumas revelações pelos princípios, e nós queremos falar sobre isso também. Na Bíblia hebraica, os livros históricos, eles não são chamados de livros históricos. Eles são conhecidos, são chamados como livros proféticos. Por quê? Porque eles não dão a maior importância, porque a maior importância que é dada ali nos livros históricos é de como Deus se apresenta a essa nação, de o que Deus fez no meio daquele povo, e não propriamente aos fatos históricos. Eles citam os fatos históricos, mas não é para dar a importância à história, e sim ao que Deus fez. Então os escritores dos livros históricos, ou mesmo os profetas, que alguns também participaram, eles não se preocupavam em interpretar a história. O que eles queriam era registrar a história. Então, as motivações dos profetas e dos autores dos livros ali era dar ensinamentos e edificação ao povo. Nos dias de hoje, o mais importante, quando se estuda os livros históricos, é buscar conhecimento e revelação espiritual dos fatos que, na verdade, são sombra de verdades ou princípios espirituais para hoje, para os dias da igreja. E nós queremos, nesse pouco espaço de tempo que nós vamos ter, nós queremos, juntamente com você, aprender alguns desses princípios que, como nós falamos no começo, eles vão nos ajudar muito no nosso crescimento espiritual. O centro da maioria dos acontecimentos desses livros é a Palestina. A Palestina é centro de muitos acontecimentos até hoje. E o nome, a palavra Palestina, ela vem do grego, que significa Filístia. Você se lembra? A terra dos filisteus. Ou Canaã. Por que Canaã? Porque esse povo, os habitantes de Canaã, eles eram descendentes de Canaã, né? Neto de Noé. Então, essa região, ela era muito importante, porque ela era o centro de ligação entre as nações dos povos antigos, Egito, África, Ásia e Europa. E por essa razão, os hebreus eles estavam sujeitos ao domínio de nações mais fortes, que ambicionavam o controle daquela região, porque servia como fonte de ligação para o comércio
entre aquelas nações poderosas. Então, a Palestina, ela sempre foi um centro que atraiu a atenção de povos poderosos. A Palestina é um país muito pequeno. Ele mede aproximadamente 240 quilômetros de norte a sul e entre 90 e 45 quilômetros, dependendo do lugar, né? O lugar que tem 90 quilômetros e outros 45 quilômetros de largura na altura do Mar da Galileia. Então a Palestina ela é um território menor que Sergipe. E talvez você não saiba, Sergipe ele é o menor estado brasileiro. Então, a Palestina ela é menor que o Sergipe. Mas sempre foi, preste atenção, foco da atenção de muitas pessoas. Amém. Glória a Deus. Nós queremos agora entrar no livro de Josué. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta aí também. E nós vamos ver alguns conselhos práticos para uma vida cristã vitoriosa no livro de Josué. Josué, como você sabe, ele foi o sucessor de Moisés. Foi um filho para Moisés, ele foi um discípulo para Moisés. E ainda que existam algumas controvérsias teológicas, a tradição judaica aponta o próprio Josué como o autor da maior parte do livro. A data provável de, pelo menos a sua maior parte, ela é apontada como sendo próxima às conquistas de Josué em Canaã, ou seja, meados do século 13 ou 15, mais ou menos. Então, nessa época, os povos de Canaã, ou a Palestina, não eram organizados em nações fortes e consolidadas. Naquela época, eles eram cidades-estados que normalmente lutavam entre si. Agora, essa realidade de eles não serem nações organizadas contribuía para o enfraquecimento desses povos. Eles eram constantemente atacados por tribos nômades e viviam subjugados por nações mais poderosas e mais fortes, como o Egito, por exemplo. Como eles não eram nações organizadas, eram grupos pequenos, não eram muito numerosos, era fácil de uma nação maior, mais organizada, mais poderosa, com armamento bélico, com mais soldados, chegar e cercá-los e subjugá-los. Esse povo também eles eram politeístas, né? Tinham vários deuses. Então as principais divindades deles eram El, né? E a sua esposa Aserá ou Assarte. E também Baal, que era o filho desses deuses, e ele era a divindade principal. O ritual das reuniões era composto também de atos lascivos. Eles tinham relações sexuais, né, na cerimônia religiosa. Então esses povos acreditavam que as bênçãos sobre a natureza, elas estavam relacionadas com as relações sexuais dos deuses. Eles praticavam também adivinhações, adoravam serpentes, adoravam outros animais e praticavam o sacrifício humano. Então era normal, eles não tinham muita dificuldade em sacrificar crianças e virgens aos seus deuses. Isso é para você ter uma ideia de como era o povo naquela época. E nós temos essa pergunta, né? Por que que Deus decidiu aniquilar o povo de Canaã? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, juntamente comigo, em Gênesis capítulo 15, o versículo 16. Vamos lá. Gênesis 15, 16. Veja o que está escrito aí. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. E eu quero que você veja também comigo Deuteronômio 9:4. Isso nós estamos lendo em Gênesis. Agora eu quero que nós leiamos Deuteronômio, o capítulo 9, versículo 4 diz: Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração dizendo, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe essa terra para possuir, porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Então preste atenção, não foi por causa dos habitantes de Canaã, e sim por causa da sua religião depravada, lasciva e corrompida. Esse povo havia chegado ao limite da impiedade. Ele havia chegado ao limite da maldade e da imoralidade. E, como você sabe, tudo tem limite. E a misericórdia de Deus também. Isso vale para nós.
porque às vezes nós abusamos também dessa misericórdia. E o segundo motivo é que o extermínio protegeria o povo de Deus de se contaminar com essas práticas. Você vai ver em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 4, Deuteronômio 20, do 16 até o 18, e 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6, você vai ver que nós devemos ter cuidado com o tipo de associação com pessoas, com grupos que não andam com o Senhor. Isso pode realmente envenenar o nosso coração. Os propósitos pelos quais o livro de Josué foi escrito. O primeiro foi para relatar a conquista de Canaã e o estabelecimento do povo de Israel. O segundo foi demonstrar a fidelidade de Deus em cumprir as promessas feitas aos patriarcas. E você vê isso, está registrado em Josué, Gênesis também, vários versículos nós estamos deixando aí para que você possa ver, você tem na sua apostila também. Então Deus fez questão de que isso fosse registrado, para que ficasse claro, patente, que Deus cumpre as suas palavras, as suas promessas, mesmo que o tempo passe. E outro motivo também, pelo qual o livro foi escrito, mostrar a santidade de Deus em seu julgamento sobre os depravados cananeus. E na exigência divina de que os israelitas se despojassem de toda coisa proibida a fim de ganhar a guerra santa. Porque não tem como nós entrarmos em nenhuma empreitada e pensar que nós vamos ter sucesso, que nós vamos ter êxito, se ela exige algumas atitudes espirituais. Então Deus, ele não vai ser cúmplice do nosso erro, do nosso caminho errado. Enquanto o Êxodo apresenta a salvação como libertação da escravatura, o livro de Josué representa a vitória, a posse do repouso. O repouso prometido por Deus em Canaã torna-se um símbolo profético do repouso do crente em Cristo, ao alcançar a maturidade espiritual. Nessa fase de alcançar a maturidade espiritual, nós tomamos posse da nossa herança espiritual, onde temos mais revelação sobre a pessoa de Deus, a sua vontade. E é nessa fase também que nós temos maior acesso a novas medidas de unção. É um tempo de grandes avanços espirituais. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, mais unção estará à sua disposição. Então, se você tem algum projeto com a sua célula, com o seu discipulado, com as igrejas que você vai implantar, você precisa de unção. Então, mais perto do Senhor. Porque na presença de Deus há abundância de tudo que nós precisamos. A maturidade ela é uma bênção, mas nós precisamos ter cuidado, porque às vezes nós nos embriagamos com ela. Ela nos traz uma percepção maior da vontade de Deus, nos faz sentir mais livres para desfrutar da presença do Senhor, e a gente entende que a lei ela não é como a gente estava pensando. Porque antes nós nos sentíamos escravizados pela lei, mas agora, como nós estamos andando mais com Deus, nós vemos que a lei ela é uma companheira nossa, ela nos ajuda. Então nós vamos ter o cuidado, porque às vezes, pelo fato de nós termos alcançado esse nível de maturidade, o que acontece? Nós deixamos de depender de Deus. Então, quando a palavra de Deus fala com respeito aos cananeus, é porque nós devemos ter o cuidado de não nos acostumar com eles. Eles nos cercam. Então, impurezas, pecados ocultos, rebeldia contra a liderança e outras tênues atividades e atitudes, como motivações erradas, por exemplo, elas entram de uma forma muito sutil, mas destruidora, para influenciar as nossas decisões. Então, com respeito aos cananeus e às práticas deles, nós devemos ser radicais, se nós queremos realmente estar de acordo com a vontade de Deus. Nós vemos também, no livro de Josué, alguns princípios para o sucesso. No primeiro capítulo de Josué, nós encontramos princípios que podem tremendamente ser úteis na vida, em qualquer área da nossa vida. É somente depois de alcançar a maturidade espiritual que nós começaremos a desfrutar de uma comunhão mais pessoal e íntima com Deus. Esse nível, sem dúvida, vai trazer muitos benefícios. E aqui nós entendemos que o verdadeiro descanso é fruto da revelação de que o próprio Deus peleja por nós. Viver no descanso, então, é deixar a vida de Cristo fluir em nós. Não somos nós quem fazemos, é Ele quem faz. A salvação, ela é somente a porta de entrada para uma vida de crescimento espiritual, sem o qual ninguém poderá cumprir o propósito que Deus tem para cada um de nós. Então lembre-se disso, se não houver crescimento espiritual, não tem como nós cumprirmos o propósito que Deus tem para nós. Você deseja ver o propósito de Deus se cumprir na sua vida? Então você tem que abrir mão de algumas coisas para poder crescer e avançar no Senhor. Aleluia. Quero ver com você alguns princípios para
o sucesso que nós encontramos no capítulo 1 de Josué. Então, o primeiro é não viver do passado. Você vê lá em Josué 1:2. Vamos lá, por favor. Então, Josué capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: Josué, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa o Jordão, tu e este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, muitas vezes, nós vivemos em função, né, do que aconteceu no passado. A gente fica contando, né, as vitórias que nós tivemos no passado e as derrotas também. Então, é importante que nós deixemos o passado no passado e prossigamos para o que está à frente. Quem vive preso ao passado não avança. Então, quem vive do passado não desfruta da unção, nem das bênçãos, nem das vitórias que Deus quer nos dar no presente. Então, você pode cair nesse risco. Então, Josué precisava ser lembrado por Deus, que quem tinha dado vitória para Moisés era o Senhor. Não foi Moisés quem deu vitórias para Deus. E o Senhor falou isso para Moisés. Olha, para Josué, perdão. Josué, Moisés já morreu. Então agora é com você. O segundo, nós vemos a disposição, está aqui no versículo 2 também, o segundo princípio. Então depois de entender que nós devemos olhar e andar para frente, o próximo passo se chama disposição. Então estar disposto é a decisão de dar as respostas certas em todas as situações que estão por vir. Não adianta ter grandes oportunidades com as respostas erradas. Então nossa disposição deve ser recheada de coragem, otimismo e humildade. A coragem ela é alimentada pela nossa fé. O otimismo inibe a incredulidade. E a humildade nos mantém dependentes de Deus, ligados em Deus. Fé é a certeza de que Deus está no controle de tudo, mesmo quando não parece. Mesmo quando você está passando por aquele momento difícil, aquele momento crítico da sua vida. Essa é a hora de você mostrar a sua fé. O terceiro, nós vemos ali nos versículos 2 a 4, né? Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até agora, até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Então, o terceiro princípio é que nós precisamos conhecer os nossos limites. Amém? Saber quais são os limites que Deus estabeleceu para nós e quais são os limites que o diabo colocou para nós. Então, todos nós temos limites que precisam ser observados. Ignorar esses limites pode comprometer o cumprimento do propósito de Deus nas nossas vidas. Agora, por outro lado, você conhecer os seus limites, isso também gera segurança, porque você sabe até onde você pode ir. Haverá maior clareza da nossa capacidade, da nossa unção. Então, com respeito aos limites que Deus estabeleceu para você, você tem que ter esse cuidado. Mas não respeite os limites impostos pelo diabo. O diabo trabalha colocando limites na nossa mente, dizendo que nós não vamos conseguir, que nós não vamos poder, que isso não é para nós. Esses limites não devem ser respeitados. Você respeita os limites que Deus colocou para você, e com respeito aos limites impostos pelo diabo, você diz para ele, você não tem autoridade para estabelecer limites na minha vida. Tiago 4,7 diz o seguinte, que se nós nos submetemos a Deus, nós podemos ordenar e o inimigo vai fugir de nós. Então, os limites que Deus colocou para nós devem ser respeitados, mas os limites colocados pelo inimigo, não. Amém? Mateus 25,15, você vê ali na parábola dos talentos, que Deus conhece os limites de cada um de nós. E Ele não exige que nós ultrapassemos. Então, um tinha condições de administrar 5 talentos, outro 2, outro 1. As responsabilidades que Deus colocou na sua mão, Ele colocou sabendo que você pode muito bem ser aprovado. Agora, nós podemos fazer alguma coisa para que esses limites sejam ampliados, porque às vezes você quer crescer, às vezes você quer avançar, você pode ter certeza que sim. Mateus 25, 21 e 23 fala disso. Se nós formos fiéis no pouco, o Senhor nos colocará sobre o muito. Você conhece muitos homens que começaram do nada, até mesmo na vida secular e na vida ministerial. E em pouco tempo Deus os colocou sobre coisas muito grandes. A estratégia, o segredo é esse, ser fiel no pouco. E Deus nos coloca sobre o muito. Porque Deus tem o compromisso de nos fortalecer dentro dos limites que Ele mesmo estabeleceu. Então, dentro dos limites estabelecidos por Deus, você é
invencível, você é inderrubável, você é imatável, você é imorrível. Tá ok? Amém. E o quarto princípio, nós vemos nos versículos 6, 7, 8 e 9, que diz o seguinte: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que fores. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite. Tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, o próximo passo é a autoridade. A autoridade, ela vem como resultado do nível de revelação que nós alcançamos e da nossa submissão a esse nível de revelação. Não de nada adianta ser chamado para ser o maior homem de Deus na minha cidade, se minha resposta a esse chamado não for a resposta correta. A intensidade da nossa resposta deve ser proporcional ao nível da revelação que nós recebemos, para que nós tenhamos a autoridade necessária para que o propósito de Deus se cumpra na íntegra em nossa vida. Então, quanto mais revelação do propósito e mais intensidade em nossas respostas, maior será a nossa autoridade. Deus avalia as nossas atitudes, com certeza, mas você pode ter certeza que Ele avalia também as motivações do seu coração. As respostas corretas nos dão autoridade e reconhecimento por parte dos nossos liderados. Então, o reconhecimento é uma das consequências da confirmação de Deus. E o compromisso de Deus para conosco está dentro do propósito que Ele nos comissionou e também dos limites que Ele nos designou. Então, é necessário que você desenvolva uma sensibilidade espiritual ao ponto de reconhecer a voz do Espírito para, depois de reconhecer, você receber as impressões e as direções de Deus, sem as quais ninguém pode alcançar o êxito. Amém. Bom, eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora e vamos fazer uma oração. Eu sei que é muita informação, mas eu sei que Deus pode fazer com que você se lembre de alguns princípios que você aprendeu nessa aula e que você possa colocar em prática. Pai, nós temos ouvido, temos aprendido muito sobre o Senhor. Como essas aulas têm sido motivo de bênção, ó Deus, de crescimento para a vida de cada um de nós. Senhor, e nós queremos pedir ao Senhor nesse momento que não seja somente o conhecimento mental, conhecimento intelectual, ou mesmo o conhecimento espiritual que nos anime, que alegre o nosso coração no momento que nós o recebemos. E depois nos esquecemos. Senhor, que a palavra que o Senhor tem ministrado em cada uma dessas aulas que nós temos tido, ó Deus, ela possa queimar no nosso coração. E que o Senhor possa, Deus, nos ajudar a recordar cada princípio aprendido em cada uma dessas aulas, para que nós, ó Deus, não falhemos na tarefa, na missão, na responsabilidade que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Que Deus te abençoe. Foi um prazer estar com você e até a nossa próxima aula, no nome de Jesus.